Ok, então nós já sabemos que nós vamos utilizar o MVC para construir o nosso T2-TRP Phoenix no lado do cliente com o Flutter, tá? Eu vou clicar aqui nesse link, nesse MVC Pattern. Então, primeiramente foi criado esse padrão, tá? Pelo desenvolvedor. Aquilo lá que eu falei para você, o princípio KISS. E depois, não contente com isso, né, que tem todo o artigo explicando para que serve, como é que funciona, todas as ideias por trás disso. Tem a aplicação contador aqui, tá? Já com a view, o controller e o model. Controller e deixa eu ver, cadê o model? Tá aqui o model, ó, tá? Então ele é muito explicativo, o cara que fez esse framework aqui, tá? Na verdade, primeiro ele fez o pattern, né? Ele criou o MVC pattern e depois ele criou o MVC application, que é um framework, né, para nós para ficar mais fácil de desenvolver com esse padrão que ele criou aqui para o Flutter, tá? Você vai ver que o código ele fica bem organizado, né? E que é fácil de entender o que é que nós estamos fazendo, tá bom? Bom, eu não vou ler essa documentação porque é muita coisa, tá? Eu vou preferir ir construindo primeiramente algumas aplicações de exemplo e falando um pouquinho sobre os conceitos do framework, né? Então na prática você vai compreendendo, vai ser melhor, porque a leitura aqui é muita coisa mesmo. No entanto, para aqueles que gostam de ler, porque nós somos diferentes, né? Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são sinestésicas, tá? Então tem gente que gosta de ouvir, tem gente que detesta ouvir, gosta mais de ler, tá? Enfim, para aqueles que gostam de ler, eu vou deixar aqui o exercício, né, que seria o exercício da leitura dessa documentação, tá bom? Então tá, primeiramente esse daqui, né? Você entra dentro dessa página do GitHub, né? E aí você vai dar uma lida nessa parte, nessa documentação. Ele vai falar sobre Flutter e MVC. E lá no final, tá? Você vai analisando, vai olhando o código aqui dele também, tá? Sempre tem um link para os exemplos no GitHub, se você quiser baixar o exemplo para dar uma olhada, tá bom? Lá no final, tem um link para um artigo desse carinha aqui, tá? Então você vai clicar nesse link aqui. E o título do artigo é Flutter mais MVC finalmente, né? E ele diz que é o framework KISS, é o framework Flutter KISS, aquele que é simples, né? Estupidamente simples, tá? Muito bem, então para manter esse princípio, ele começa a explicar, tá, como é que ele desenvolveu esse framework, tá? Ele tem o exemplo do contador, ele também tem o exemplo do Startup Namer, é um exemplo que tem lá na documentação do Flutter. Daí ele menciona para você esquecer tudo que ele te falou antes, porque ele escreveu 2 artigos antes, mas depois ele evoluiu um pouco mais as ideias, né? E então ele escreveu esse artigo aqui. Muito bem, então você vai dar uma lida nesse artigo, né? Ele vai mencionar aqui, olha, ele vai explicar o que é o model, o que é o view, o que é o controle, as variações disso daí. Depois ele vai explicar que, na verdade, o que ele fez aqui é mais parecido com o PAC, Presentation Abstraction Control, tá? Mas a gente vai chamar de MVC, tá bom? Ok, então ele vai explicando e ele começa a mostrar dentro de uma aplicação de exemplo, tá? Em alguns artigos dele, ele explica um pouco mais sobre as classes do framework e em outros ele explica construindo aplicações. Aqui ele está falando um pouco sobre o framework, onde é que você vai colocar o set state, como é que é feito o gerenciamento de estado. Veja que é um artigo grande, né? E os artigos dele costumam ser grandes dessa forma, tá bom? Bom, lá no final, né? Aí ele diz, olha, continua lendo os meus artigos, uma série de 3 partes, tá? Então você vai entrar aqui
nessa primeira parte. E nesse outro artigo aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma aplicação que vem dentro do Flutter, chamado Stocks, tá? Dentro da pasta do Flutter, se você observar aí no seu computador agora, tem uma pasta exemplos, e dentro dessa pasta exemplos tem uma aplicação chamada Stocks. Você pode abrir essa aplicação agora e pode executá-la no seu dispositivo, você vai ver a aplicação funcionando. É uma aplicação bem legal, inclusive, tá? Então ele converte essa aplicação para utilizar o MVC, tá? E nesse artigo está aqui a aplicação. Ó. Subir um pouquinho aqui para mostrar para você. Tá aqui, tá? Então essa aqui é a aplicação original, essa aqui ele converteu para o MVC. Ele vai fazendo aqui passo a passo, né? Você pode ir fazendo esse passo a passo também para você compreender melhor como é que funciona o framework. Aí lá no final, né, ele vai para a segunda parte. Você vem para a segunda parte. Ele continua falando um pouquinho daquela aplicação Stock, a Stocks, né? No entanto, ele começa a trabalhar com outras duas aplicações. A aplicação Weather, a aplicação que trata do tempo, e um Contact Services. Essa aqui é uma aplicação que tem disponível no GitHub para você pegar os contatos do dispositivo, tá? Ele modifica essa aplicação para que você possa persistir alguns contatos utilizando o SQLite, né? Daí ele já fala um pouquinho aqui do MVC Application, né, que foi o framework que ele criou a partir do MVC Pattern, né? Então primeiro ele criou o padrão, tá? Daí para facilitar ainda mais a nossa vida ele criou esse framework aqui, tá? Então ele vai lá explicando, agora falando de várias aplicações aqui, né? Que ele tem Weather, que ele tem Contacts, que ele tem Stocks, tá? Particularmente eu não gosto muito dessa explicação, dessa forma de fazer, porque mistura muito, tá falando de 3, 4 aplicações ao mesmo tempo, teria feito de uma outra forma isso aqui, tá? Tanto é que eu vou explicar para vocês como utilizar, construindo uma aplicação passo a passo, mas apenas uma aplicação que já vai ser o TDSTRP Phoenix, né? Construindo com esse cara aqui. Mas enfim, se você gostar de ler, de repente quiser saber de quase tudo antes de começar a construir o TDSTRP Phoenix, vai passando por essa documentação aqui, tá? Lá no final, né, tem um momento aqui que ele fala que está utilizando o SQLite. Deixa eu ver se é nesse ou é no próximo, aqui eu já acho que é no outro, tá? Lá no final, então, ele vai apontar para o terceiro artigo. Vamos lá. Então, vem aqui o terceiro artigo da série. Tá? E aí ele vai entrar aqui mais no framework mesmo. Tá? Vai começar a falar um pouquinho sobre as classes do MVC Framework que ele desenvolveu. Tá? Ok. E é nesse artigo aqui que ele vai mencionar que está utilizando o SQLite. Aqui o exemplo das telas, no caso aqui é da Weather. Aqui, ó, tem dados também, né? Daí ele começa a utilizar o SQLite no exemplo dos contatos, tá? Tá aqui, ó, a aplicaçãozinha de contatos que ele cria, né? Então clicou nesse mais, ele traz uma tela de inserção. Essa tela de inserção ela é a mesma tela de edição quando você seleciona um desses itens aqui, e isso está sendo persistido no banco de dados local SQLite, tá? E o código todo bem organizado, né? Você compreende, olhando para o código, você compreende onde as coisas estão, tá? De repente, quando você olha para um código feito com o Redux, com o Scoped Model, com esses outros frameworks, você vai ficar um pouco perdido, né? Se você vir aí dos outros paradigmas, tá bom? Muito bem. Tá aí no final das contas, né? Nós temos aqui o nome dele, é o Greg Perry. Se você clicar no nome dele, você vai ver que tem outros artigos dele por aqui, ó. Com o tempo ele começou a pegar outras aplicações, né, e a converter para
o MVC Framework, tá? Então ele pegou essa aplicação Bazaar, uma aplicação de vendas, né, tipo uma loja virtual, converteu para o MVC. Ele pegou também essa outra aplicação aqui, ó, converteu para o MVC. E todas essas aplicações, né, elas têm o código-fonte. Então você pode clicar aqui no artigo, em determinados pontos do artigo, ele põe o link para o GitHub, tá? Vamos ver aqui. Aqui, por exemplo, olha, esse link aqui vai te mandar para a página, né, o Bazaar, no caso foi direto para a lib. Mas se você clicar aqui em Bazaar, você vai ver então o código dessa aplicação. Tá? Essa no caso é feita com o MVC. Ok? Se você quiser entrar nas outras aplicações disponibilizadas por ele, como é que você faz então? Você vem aqui, clica no nome dele e você vê os repositórios que tem disponíveis. Tá? Então tem aqui uma aplicação de autenticação, tem aquela outra aplicação lá que ele fez para o MVC, tem o Bazaar, tem o Stocks MVC, tem a do Weather, tem a dos contatos e por aí vai, tá? Então tá aí, tem bastante coisa para você estudar sobre esse MVC, tá? E quanto mais você se aprofundar, melhor é, né? No entanto, o nosso próximo passo, né, é começar a desenvolver o T2TRP Phoenix passo a passo, utilizando esse framework, né? Nós vamos primeiro focar na aplicação cliente, tá? Não vamos nos preocupar agora com o servidor. Tanto é que nesse primeiro momento nós vamos armazenar os dados localmente no SQLite. Tá? Tem um conhecimento interessante também. E se você estiver construindo outros tipos de aplicação, já vai servir para você. Opa, já sei como persistir dados locais no dispositivo. A gente vai começar assim, tá bom? Vamos então iniciar aí com a construção do T2TRP Phoenix, utilizando então esse framework MVC para o Flutter.